O Senhor logo vem, meus irmãos. Você está no canal Lendo com Claudinha. Livro Fundamentos do Lar Cristão. Capítulo 16. Responsabilidade intransferível. Pais, vocês têm uma responsabilidade que ninguém pode assumir em seu lugar. Enquanto viverem, terão diante de Deus a responsabilidade de guardar seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus seu guia e que compreendem o quanto os filhos dependem deles na formação do caráter, darão a esses filhos um exemplo que lhes seja seguro seguir. Os pais e as mães são responsáveis pela saúde, pela formação e pelo desenvolvimento do caráter dos filhos. Ninguém mais deveria se encarregar dessa obra. Ao se tornarem pais, vocês assumiram a tarefa de cooperar com o Senhor para educá-los nos princípios sadios. Como é triste ver que muitos pais têm colocado nas mãos de estranhos a responsabilidade que Deus lhe deu com respeito aos filhos. Querem que outros trabalhem por seus filhos e eles mesmos fiquem livres da responsabilidade que é deles. Muitos que estão agora lamentando o fato de que os filhos abandonaram a fé são os únicos culpados disso. Examinem a Bíblia e vejam o que Deus exige deles como pais e guardiões. Assumam seus deveres negligenciados por muito tempo. Eles precisam se humilhar e se arrepender diante de Deus por sua negligência em seguir a direção divina na educação dos filhos. Necessitam mudar sua conduta e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. Seria tão bom se os jovens e as crianças se entregassem a Cristo. Imagine que exército poderia, então, ser convocado para levar outros à justiça. Mas os pais não devem deixar essa obra exclusivamente para a igreja. Vocês estão acumulando grandes responsabilidades sobre o pregador e o tornam responsável pela salvação de seus filhos. Mas não sentem a própria responsabilidade como pais e instrutores. Seus filhos e filhas se corrompem pelo exemplo e pela disciplina frouxa de vocês. E, apesar dessa falha grave na educação doméstica, vocês esperam que o pastor consiga neutralizar a influência de vocês e realizar a façanha de educar o coração de seus filhos na religião e na virtude. Depois de o pastor ter feito tudo o que pôde pela igreja, advertindo-a fielmente e com bondade, paciência, disciplina e oração fervorosa, pelo resgate e pela salvação de cada um, não sendo bem-sucedido, os pais e as mães muitas vezes o culpam, porque seus filhos não estão convertidos. Mas a causa disso pode ser sua própria negligência. A responsabilidade pesa sobre os pais. Eles aceitarão a missão que Deus lhe deu e a cumprirão com fidelidade? Prosseguirão para frente e para cima, trabalhando de maneira perseverante, paciente e humilde, a fim de alcançar para si mesmos o padrão elevado e levar os filhos consigo? Não há muitos pais e mães pondo suas responsabilidades nas mãos de outros? Não pensam muitos deles que o pastor deve assumir a responsabilidade e se preocupar para que seus filhos se convertam e o selo de Deus seja posto neles? É privilégio dos pais ajudar os filhos a obter o conhecimento que lhes pode garantir a vida eterna. Mas, por alguma razão, muitos pais não gostam de dar instrução religiosa aos filhos. Permitem que eles recebam na escola sabatina o conhecimento que os pais deveriam comunicar com respeito à sua responsabilidade diante de Deus. Esses pais precisam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, deixando sempre claro que estão formando um caráter para a vida, para esta vida e a futura. Não é responsabilidade dos professores da escola sabatina indicar a nossos filhos o caminho que devem seguir. A escola sabatina é uma grande bênção. Ela pode lhes ajudar em seu trabalho, mas não pode tomar o lugar de vocês. Deus deu a todos os pais e mães a responsabilidade de levar os filhos a Jesus, ensinando-lhes como orar e crer na palavra de Deus. Na educação de nossos filhos, não devemos deixar de lado as grandes verdades da Bíblia, supondo que a escola sabatina e os pastores farão a obra que nós negligenciamos. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime a ponto de não poder ser aberta todos os dias e estudada cuidadosamente. As verdades da palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas da vida, consideradas pequenas. Se forem corretamente levadas em consideração, elas animarão a vida comum, dando motivos para a obediência e princípios para a formação de um caráter correto. Bem, por hoje é isso. Amanhã continuarei a leitura deste livro. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.